Qual o trecho mais longo possível para uma regata? Uma volta ao mundo. Qual a rota de volta ao mundo mais difícil possível? Passando pelo cinturão das tempestades mais fortes do planeta, ou seja, pelos mares do sul. Se você puder usar os veleiros monocasco mais tecnológicos, especialmente construídos para isso, como faz para tirar deles o melhor desempenho possível? Simples. Pega a galera mais casca-grossa e competitiva possível, que tope passar semanas a fio trabalhando em equipe à beira da exaustão e que para ganhar está disposta a forçar o barco tão perto do seu limite que a maior preocupação é exagerar e literalmente rachar o barco no meio e afundar. E se você dividir a rota em pernas menores, as equipes podem forçar ainda mais a si próprias e os barcos, porque entre uma perna e outra, as equipes descansam e os barcos são reparados. Pois existe uma regata exatamente assim, e a 14ª edição dela parte logo mais, dia 15 de janeiro de 2023, trazendo duas grandes novidades. Uma é que finalmente a gente vai ter de volta os barcos mais tecnológicos e avançados do momento, e a outra é que vamos ter a maior e mais difícil perna de toda a história da regata. Imagina pegar a parte mais difícil dos mares do sul e transformar numa única perna. A minha estimativa otimista é de 30 dias direto com o pé embaixo. Você pode pensar, uai, mas na Vendée Globe, que é a regata volta ao mundo em solitário e sem escalas, os caras fazem isso em solitário e sem escalas. Como pode ser tão difícil, então, para um barco cheio de tripulantes e fazendo só uma parte do total? Pois é, filho, aí que tá. Em solitário é preciso se preservar acima de tudo, mas em equipe você deve forçar muito mais, porque quem não fizer isso não vai ganhar a regata. Em 2014, na época que a 12ª edição estava por partir, eu tive a honra de navegar pelos mares do sul como tripulante do comandante Arnaud Dallaigne, que participou da primeira edição, que foi em 73, sob o comando de ninguém menos que a lenda francesa da vela Éric Tabarly. Éric Tabarly, the greatest name in French yachting, takes the tiller himself. A coisa mais marcante que ele me disse foi o seguinte: naquela época a gente enchia o barco de vinho. Hoje eu tenho um amigo que participa, que disse que eles cortam o cabo da escova de dente para diminuir o peso a bordo. O mar é o mesmo e a rota é a mesma, mas o esporte ficou completamente diferente. Nesse vídeo a gente vai investigar a evolução que essa regata passou nos últimos 50 anos, que começou praticamente como um oba-oba entre a maioria dos participantes e chegou na extrema profissionalização de hoje, com barcos construídos literalmente com tecnologia espacial. Receba as boas-vindas a bordo da Fernande em mais um vídeo do canal Homo Zarpens, o canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, educador, aspirante a uma expedição de volta ao mundo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. A primeira edição, de 73, tinha o patrocínio da cervejaria inglesa Whitbread, e assim a regata foi denominada Whitbread Round the World Race. Nessa estreia já teve barcos construídos especialmente para a regata, como o do Tabarly, mas a grande maioria dos participantes era de amadores e chegar até o final da prova já era um grande feito. Olha que bacana essas catracas modelo antigo que requerem sempre uma mão segurando no cabo. Olha as roupas que os velejadores usavam, olha o violão, olha o sextante. Ninguém usava GPS ainda. Eles rodaram, no total, 27 mil milhas, e o barco mais rápido somou um total de 144 dias navegando, numa média já bastante impressionante de aproximadamente 190 milhas de avanço por dia. Infelizmente, do total de 6 mortes de todas as edições somadas, 3 foram nessa estreia. E o ganhador foi um milionário mexicano. Em 77, teve a primeira comandante mulher, a inglesa Claire Francis. Um dos barcos já tinha um mastro super tecnológico de fibra de carbono, e um azarão milionário holandês que construiu o barco só para poder participar foi o vencedor, levando no total 8 dias a menos que na primeira edição. Só em 81 que passaram a usar o GPS.
Aqui já aparecem barcos com 2 rodas de timão, e o recorde de 24 horas de singradura foi de 327 milhas. O ganhador foi o mesmo milionário holandês da edição anterior, só que com um novo barco. E ele era tão competitivo que, mesmo sofrendo um ataque do coração a bordo, ele não permitiu que o barco diminuísse o ritmo. Eles reduziram em 16 dias o tempo da prova anterior, num total de 120 dias. Ele é o único comandante da história da prova a ganhar 2 vezes. Em 85, que foi a 4ª edição, a regata já tinha ganhado muita popularidade e agora dos 15 barcos inscritos, mais de 10 estavam no páreo para ganhar. That's why we're here. We're not here to play safe. We're here to take calculated risks. And that's what it's all about in the Whitbread race. Mas apesar disso, o barco ganhador era um veterano da edição anterior que, curiosamente, tinha a menor tripulação da prova, com apenas 8 pessoas. Foi aqui que começaram a aparecer os grandes patrocínios, e algo curioso é que o Simon Le Bon, que era vocalista da famosa banda inglesa Duran Duran, construiu um barco só para participar e atraiu incrível atenção da mídia mundial. Such a long way. We've had big waves, we've had little waves, we've had a lot of wind, we've had no wind. E a regata subiu tanto em popularidade que o troféu inclusive foi entregue pela princesa Diana. A edição de 89 foi muito marcante porque era a 5ª edição da prova e a 5ª participação do Peter Blake, que era da Nova Zelândia, que é o país onde os 2 esportes nacionais são o rugby e a vela. New Zealander Peter Blake homes in on Cape Reinga Lighthouse on the tip of Knowledge. Desde a 3ª edição, em 81, o Blake já tinha projeto próprio com patrocinador e era o cara com mais sangue no zóio da galera toda. A vitória nessa prova tinha se tornado a razão da vida dele. Ele chegou em 3º na 3ª edição, em 2º na 4ª edição. E nessa ele veio com um super barco chamado Steinlager 2 e detonou, vencendo todas as pernas. The other New Zealand yacht is the Red Ketch Steinlager 2, skippered by Peter Blake, the only man to have entered every race. Heroes. Peter Blake in particular. Por esse e outros feitos na navegação, ele se tornou o maior nome da vela da Nova Zelândia. E o Steinlager estava em exposição no Museu Marítimo de Auckland quando eu estive lá em 2015. Mas eu tenho 2 notícias tristes. Nessa prova de 89, teve mais uma morte. E em 2001, o Peter Blake estava no Brasil, num barco incrível, num projeto incrível de volta ao mundo, quando ele reagiu com arma a um assalto a bordo, foi baleado e morreu. Sempre que eu vejo discussões sobre ter uma arma a bordo, eu lembro dessa história. Só que a vitória do Blake tinha criado uma situação difícil para a próxima temporada de 93, porque para ganhar, cada vez mais os projetos teriam que ser milionários. Então criaram uma classe chamada Whitbread 60 ou W60. Isso significa que os barcos que se enquadrassem dentro de certos critérios mais baratos de cumprir, competiriam entre si e seria possível ganhar mesmo não tendo o projeto mais caro. Mas os superbarcos, supercaros, chamados de Maxi, ainda eram permitidos e claro que o vencedor foi um deles. Assim como o Steinlager, o vencedor também tinha 2 mastros e também era comandado por um Kiwi, ou seja, um neozelandês chamado Grant Dalton, que tinha sido tripulante do Blake quando ele chegou em 2º em 85 e tinha sido o concorrente mais ferrenho em 89, quando o Blake ganhou. O Grant Dalton ainda vive, também é um dos maiores nomes da vela mundial de todos os tempos e continua incrivelmente ativo e fundamental para o desenvolvimento da vela de alto rendimento. Em 97, a regra da regata passou a ser que todos os barcos necessariamente teriam que ser da classe W60. Mas assim como na Fórmula 1, cada equipe era responsável por projetar e construir seu próprio barco. Foi nessa edição que os barcos passaram a ter acesso a e-mail em alto mar. Em 2001, sai a cervejaria Whitbread como patrocinadora da prova e entra a automotiva Volvo, e o evento passa então a se chamar
Volvo Ocean Race, com a mesma exata classe de barcos de antes, mas que agora se chamava Volvo 60 ou V60. Essa foi a última edição que os barcos puderam navegar próximos aos icebergs da Antártica para encurtar o caminho. Nas edições seguintes, eles foram obrigados a navegar mais ao norte por segurança. Agora, vamos dar uma olhada na evolução das rotas até aqui. Em 73 eram 4 pernas. Zarpa de Portsmouth na Inglaterra, vai para a cidade do Cabo na África do Sul, segue até Sydney na Austrália, de lá para o Rio de Janeiro e de volta para Portsmouth. Em 77 é quase igual, só trocando de Sydney para Auckland na Nova Zelândia. Em 81 troca do Rio para Mar del Plata na Argentina. Em 85 troca a partida de Portsmouth para Southampton, ainda na Inglaterra, e troca a parada de Mar del Plata para Punta del Este no Uruguai. Em 89 e em 93, quando teve a vitória dos Kiwis, Peter Blake e Grant Dalton, zarpa de Southampton e vai para Punta del Este, segue numa perna gigante direto para Fremantle na Austrália, vai para Auckland, volta em Punta, vai para Fort Lauderdale nos Estados Unidos e toca de volta para a Inglaterra. Em 97, a gente pula de 5 para 10 cidades participantes nas paradas, voltando Cidade do Cabo na cena depois de ter sido excluída em 89 por conta do Apartheid. E a parada da América do Sul voltou para o Brasil e não saiu mais até hoje. Dessa vez, a parada foi em São Sebastião, no estado de São Paulo. Em 2001 é parecido, mas agora volta a parada do Rio de Janeiro, onde permaneceu por mais 2 edições. Em 2005, a rota foi muito parecida, mas a corrida teve uma reviravolta com a introdução do modelo VO70, que criou uma revolução nas regatas de alto mar. Eles eram ligeiramente maiores, que por si só já faz os barcos serem mais rápidos, mas a quilha agora era basculante, o que permitia mais contrapeso e levar, portanto, mais área vélica, o que deixa os barcos mais potentes. Mas andando contra o vento, com a quilha basculada, era preciso uma bolina para evitar que o barco andasse de lado. Nessa edição, teve a entrada de um barco construído no Brasil, tripulado por maioria brasileira e comandado por ninguém menos que Torben Grael, que é sem dúvida o maior nome da vela brasileira. O barco se chamava Brasil 1. Brazil 1 is the country's first Volvo entry and led by Torben Grael, the most successful Olympic sailor ever. E contra todas as probabilidades, eles ficaram com um honrosíssimo 3º lugar. Infelizmente, a prova contabilizou mais uma morte, totalizando 5 até o momento, e uma tripulação teve que abandonar o barco por risco de naufrágio. Em 2008, a rota teve uma mudança marcante, porque da Cidade do Cabo foi para 3 paradas na Ásia, pulou a Oceania e foi numa perna gigante da China direto para o Rio. Nessa edição, o Torben foi o comandante do barco sueco Ericsson 4, que foi campeão da prova. E além disso, ainda bateu o recorde de singradura de monocasco em 24 horas, em 596 milhas. Em 2011, foi o primeiro ano que Itajaí, em Santa Catarina, virou a parada mais almejada da corrida. Por que mais almejada? Horas. Nesse trecho todo dos mares do sul, o bicho pega geral de tempestade. E além disso, os barcos buscam esses ventos para sair lançados na frente deles. Para poder finalmente virar o Cabo Horn, eles são obrigados a mergulhar o mais ao sul de toda a prova. Esse ponto, além de ser o mais frio, é a parte potencialmente mais tempestuosa e mais perigosa de toda a corrida. Isso está explicado lá no vídeo que eu fiz sobre o Cabo Horn. Em 9 idas para a Antártica, eu já pude testemunhar um pouco da fúria que essa região é capaz. E eu garanto que virar a esquina do Cabo Horn, saindo dos mares do sul e entrando no Atlântico, subindo em direção a águas mais quentes e mais calmas, é certamente o maior alívio que qualquer comandante e qualquer tripulação de qualquer regata que segue essa rota vai sentir em toda a prova. Só que em 2011, 2 coisas ficaram evidentes. Com barcos cada vez mais modernos e, portanto, custos cada vez maiores para conseguir ganhar a prova,
Essa edição foi a que teve menor número de barcos participando, num total só de 6. Fora isso, há quem diga que a pressão pela vitória foi levando a barcos mais rápidos do que nunca, só que vulneráveis como sempre, e portanto menos seguros. Com a ideia de melhorar a segurança e também de reduzir os custos de participação que ameaçava futuras edições da prova, a direção de regata decidiu por um projeto novo, em que todos os barcos seriam absolutamente idênticos, e assim seria possível que a regata fosse ganha puramente na base das habilidades marinheiras de cada equipe. É isso que se chama de One Design, ou seja, um projeto, ou seja, o mesmo projeto com a exata mesma construção para todo mundo. Assim nasceu o VO65. Só que o lado ruim dessa decisão é que, para diluir custos, os mesmos exatos barcos seriam usados também em edições futuras, anos na frente, e portanto isso congelaria o desenvolvimento tecnológico da própria regata, que vinha sendo uma grande referência de desenvolvimento tecnológico para as regatas monocasco de alto mar, e isso faria com que esses barcos não fossem competitivos mais em anos subsequentes, a não ser que competissem apenas entre si, e estariam então fadados a participar apenas da Volvo Ocean Race. Para exemplificar, imagina o que aconteceria com o desenvolvimento tecnológico da Fórmula 1 com absolutamente todos os carros idênticos usados por anos seguidos. Em 2014, na estreia dos VO65, a gente teve 2 fatos curiosos. Barcos exclusivamente com mulheres já tinham participado das regatas de 89, 93, 97 e 2001. Em 2005, a única mulher da prova estava a bordo justamente do Brasil 1, mas ela foi limada no final da primeira perna. E em 2008 e 2011 não teve nenhuma mulher. E 2014 então marcou a volta delas com a participação de mais um barco exclusivo de mulheres, que era o Team SCA, e para tentar compensar a diferença de força com os homens, elas podiam ter mais integrantes a bordo. O fato curioso é que o brasileiro Joca Signorini, que teve a bordo do Brasil 1 em 2005, do barco campeão de 2008 junto com o Torben e no Telefônica em 2011, foi o treinador dessa equipe feminina. Eu fiz as últimas 3 regatas e poderia muito bem estar fazendo parte de uma equipe nessa edição. E isso é mais ou menos o que acontece na maioria das equipes, principalmente as equipes que estão se preparando muito. E para as meninas, a gente teve realmente esse período entre 2001, 2002 até agora, onde nenhuma equipe feminina participou da regata. Então, o nível de experiência que foi perdido é enorme. E esse é o maior desafio que a gente tem no nosso projeto. O outro fato curioso dessa edição é que o Team Vestas Wind deu com a fuça num recife de coral no Oceano Índico no meio da noite em alta velocidade. Depois disso, o comandante admitiu que ele e o navegador fizeram uma bela de uma cagada e não deram zoom na carta náutica eletrônica e não sabiam que tinha um perigo no meio do caminho. Em 2017, os mesmos barcos participaram, agora com times mistos, homens e mulheres no mesmo barco, e assim, pela primeira vez, tinha mulheres na equipe vencedora. A boa notícia é que a regata com One Design foi extremamente competitiva, na verdade foi a mais competitiva de todos os tempos, porque na última perna ainda tinha 3 barcos lutando pelo primeiro lugar. Essa perna de quase 1000 milhas, que é mais ou menos a distância entre Ilhabela e o Uruguai, foi vencida com uma diferença de apenas 23 minutos entre o primeiro e o quarto colocado. Infelizmente, teve mais uma morte, totalizando 6 em toda a história da prova. Um detalhe importante para o Brasil nessa última edição
é que a gente teve a ilustre participação da Martine Grael, que tinha sido medalha de ouro na Olimpíada do Rio 2016 e que integrou a equipe AkzoNobel, que chegou em 4º lugar, mas que bateu o recorde de singradura de 24 horas da prova, que pertencia ao pai dela, Torben, e equipe a bordo do VO70 Ericsson 4 na edição de 2008. A marca foi aumentada em 6 milhas, num total de 602 milhas navegadas em 24 horas. A Martine foi a única representante do Brasil nessa edição. O fato incrível é que as minas Martine Grael e Kaena Kunze voltaram a conquistar juntas o ouro na Olimpíada de Tóquio 2020. Meu respeito, meninas, vocês são foda. Lute como uma garota. Outro fato curioso na edição de 2017 é que a equipe Mafre teve problemas na aproximação do Cabo Horn e recebeu ajuda do veleiro Cat da família Schurman para fazer os reparos necessários e poder seguir viagem. O recorde de participações da regata é do comandante holandês Bouwer Bekking, que participou de todas as provas desde 85, com exceção de 89 e 2011, totalizando 8 provas, mas nunca foi campeão. Antes da pandemia, as provas vinham acontecendo a cada 3 anos, mas a próxima prova, que começaria no final de 2020, parte agora no início de 2023. Vamos ver então o que a gente pode esperar de novidades. A Volvo não patrocina mais a prova e o nome deixou de ser Volvo Ocean Race e mudou para apenas The Ocean Race. E a gente vai ter pela 3ª edição seguida os mesmos VO65 que foram inaugurados lá em 2014. Só que desde 2013, quando os catamarãs gigantes da America's Cup passaram a literalmente voar fora d'água por causa dos hidrofólios, igual o desenho do Johnny Quest que eu via quando era criança, o esporte da vela de alto rendimento nunca mais foi o mesmo. Os barcos da Vendée Globe, que é a regata Volta ao Mundo solo sem paradas, já tinham fólio desde 2016 e 2020. Então a grande pergunta que não quer calar é: a gente ainda vai ter barcos sem fólio em pleno 2023? Não! Para essa edição foi anunciado que os IMOCA 60, que são justamente os barcos com fólio usados na Vendée Globe, que não são One Design e portanto são o que existe de mais forte em desenvolvimento tecnológico para a regata oceânica em veleiro monocasco, vão participar da Ocean Race. Tem um argentino que foi o projetista de todos os VO70 vencedores de 2006, 2008 e 2011, que chama Juan Quandian. Ele afirma que os IMOCA 60 com fólio são o que existe de mais difícil e divertido que um projetista de veleiro pode fazer na vida. Ele diz que projetar os America's Cup voadores é fácil em comparação. Portanto, a tecnologia de ponta está de volta na parada. Só que os IMOCA sempre participaram de regata solo ou no máximo com 2 pessoas a bordo. E essa é a primeira vez que eles vão ter uma tripulação completa, entre aspas, que vai consistir de 5 pessoas. Já os VO65 levam entre 7 a 10 tripulantes. Só que desde 2008, cada barco leva extra um repórter de bordo, que pode ajudar a cozinhar e arrumar por dentro o barco, mas não pode meter a mão na parte de velejar. A função primordial é registrar tudo para justamente mostrar para a gente em detalhes o que se passa durante a corrida e atrair mais espectadores e, portanto, mais patrocinadores. Outra novidade é que, por conta da pandemia, não teve nenhuma cidade da Ásia ou da Oceania disposta a se comprometer com a organização de uma parada. Então é por isso que todo o trecho entre a Cidade do Cabo e Itajaí vai ser feito numa talagada só, a perna mais longa da história da regata, somando quase 13 mil milhas. A minha estimativa de 30 dias é considerando uma média de 450 milhas por dia de avanço. Ainda em 2020, tinha sido anunciado que uma equipe brasileira chamada SC Brasil Team tinha a intenção de participar dessa edição de agora da Ocean Race com um barco IMOCA. Eu fiz contato e, segundo me foi comunicado, infelizmente, para essa agora ainda não foi possível,
mas eles continuam com a intenção de entrar na próxima. Sabe o que eu fico curioso para saber? O quanto os IMOCAs supermodernos vão chegar na frente dos antigos VO65. Para o olho destreinado, esses dois barcos são um tanto semelhantes, mas tem duas coisas que chamam muito a atenção e que permitem a identificação imediata deles. Lembra que os VO são da época antes do fólio, então eles têm essa chapa reta em forma de asa que entra e sai da água que se chama bolina, e 2, o mastro tem o estaiamento tradicional com essas hastes que são chamadas cruzetas que se projetam lateralmente em diferentes alturas do mastro. Então, se tem bolina é VO65 e se tem cruzeta é VO65. Os IMOCAs são mais modernos, então ao invés de bolina, eles têm os fólios com essas formas curvadas ou anguladas, e 2, o mastro pode rotacionar na base, e para isso foi preciso uma nova forma de estaiamento, retirando então as cruzetas e colocando esses dois paus que se projetam lateralmente em cada bordo, semelhante ao que se vê em barcos de pesca. Em inglês isso se chama outrigger. Só que no Brasil a gente ainda não tem um termo consagrado para essa estrutura no mundo da vela, mas na pesca eles são chamados de tangones, e é assim que eu decidi chamar. Então se tem fólio é IMOCA e se tem tangones é IMOCA. Antes de dar a sugestão de leitura de hoje, eu quero aproveitar para lembrar que o canal Homo Sapiens não tem um apoia-se de propósito, porque eu prefiro fazer os conteúdos e só então, se você gostar e quiser fazer uma contribuição, daí sim, ela é mais do que apreciada e bem-vinda. A chave Pix do canal é pix@homosapiens.com. A leitura sugerida de hoje é justamente o livro que conta a história do barco brasileiro Brasil 1 na Volvo de 2005, que se chama Lobos do Mar. Ele foi escrito por ninguém menos que o querido Murilo Novaes. O Murilo tem um texto incrível, de fato primoroso, e eu li o livro de cabo a rabo em poucas sentadas. Para dar uma ideia de quanto eu acho esse livro foda, eu acabei dando o meu de presente e depois comprei outro só para ter ele de volta na minha biblioteca. O link de sugestão de compra está colocado na descrição do vídeo aqui abaixo e também fixado no primeiro comentário. Eu quero também aproveitar para agradecer imensamente o Murilo, porque ele é uma enciclopédia da vela mundial e brasileira e me ajudou a esclarecer alguns pontos para a produção desse vídeo aqui. Ele é figura carimbada nos principais eventos da vela no Brasil, foi locutor oficial da vela nas Olimpíadas do Rio 2016 e narrou a medalha de ouro da dupla Martini Caena. Ele também é o locutor oficial da Ocean Race no Brasil desde 2008. E isso não é à toa, porque ele é jornalista e escreve há muitos anos artigos e livros sobre a vela, e além disso ele é velejador de verdade e trabalha como skipper em deliveries entre diversos países, inclusive cruzando oceanos. Se você precisar de um capitão para transportar seu veleiro em qualquer lugar do planeta, procura o Murilo. Ele é tão multitarefa na navegação que ele se uniu com o querido Giovanni D'Olife, que se tornou a grande referência da meteorologia para a navegação no Brasil, e juntos eles fundaram a Metplan, que oferece serviços de planejamento meteorológico para os barcos de cruzeiro e de regata que querem fazer travessias em qualquer parte do planeta e buscam orientação profissional. Pode confiar que os caras são fera. Valeu, queridos! Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Boas leituras, não deixe de acompanhar a regata. Se der, prestigie nossa parada lá em Itajaí. E até o próximo vídeo.